Muito bem, boa noite, bem-vindas e bem-vindos para mais um encontro da Jornada da Empregabilidade. Esse que é o terceiro encontro, então lembre-se, já estamos aí caminhando para metade dessa jornada novamente, tá, gente? Vocês acharam que a outra passou rápido? Vocês vão ver essa. Essa aqui, ó, voa. Bora lá. Muitas pessoas estavam falando lá na questão do status, tá? Lá no grupo. Então, o status está sendo revisado. A gente está verificando aqui se aconteceu algum problema com a presença, principalmente a presença de vocês, que é o que geralmente acaba dando algum erro, porque às vezes pega um e-mail que estava diferente, alguma coisa assim. E também as respostas dos forms. Caso a gente não consiga mandar novamente esta semana, para a próxima semana vai estar atualizado, inclusive com as atividades que vão ser liberadas, tá certo? Então fiquem tranquilas e tranquilos, a gente está resolvendo, não precisa infartar ninguém, por favor, tá? Porque a gente não quer ter problema de saúde, nada disso, né? Então vai dar tudo certo. Fala, Bianca, você levantou a mão, vamos lá. Perguntar, você falou em relação às presenças. Na semana passada, logo no início, foi informado que na quarta-feira, se não me engano, não teria presença e só contaria na quinta-feira. Está correto? Porque foi enviado no sábado, se eu não me engano, o forms para presença de quarta e de quinta. Isso, na verdade, não. A informação não é exatamente essa, tá, Bianca? É assim, é, na quarta-feira, eu informei a vocês que alguns dias, que seriam os dias de mentoria, que inclusive uma acontece amanhã, a gente não vai contar a lista de presença e não vai ter gravação. Tá? Justamente para não ter problema com essa questão, poxa, mas respondeu forms, não. Da semana passada, os 2 dias e hoje, o encontro de hoje, tem contabilização de presença normalmente. Tá? Então, se por um acaso alguém na quarta-feira passada, de repente, poxa, achei que não ia contar presença, tal. Gente, entra lá no Forms, responde agora, a gente vai considerar e está tudo certo, porque pode ter sido uma falha de comunicação, e de verdade, eu não estou afim de a gente criar caso por conta de uma presença respondida ou não respondida. Tá? Para mim, o que mais importa é vocês conseguirem acompanhar, fazer as atividades e tudo ok. Tá? Então, assim, se alguém que está aqui na gravação, aqui no ao vivo, ou alguém que está assistindo a gravação, de repente não respondeu o forms da semana passada, da quarta, da quinta, alguma coisa, gente, responde. Tá? Depois aqui a gente se entende internamente, eu, o Iago, o Sacha, a gente se entende. Eles brigam comigo quando eu falo isso para vocês, mas aí a gente se entende aqui. Eles brigam comigo, eu finjo que não ouvi e a gente segue a vida, tá bom? Então vamos lá. Carla, pode falar. Oi, gente, boa noite. Oi, Márcio. Olá. Então, eu perdi as duas aulas pelo que ocorreu com meu pai, mas eu assisti as duas aulas e respondi o Forms e fiz a atividade. E aí eu caí para Júnior. Provavelmente porque não Provavelmente entrou a porque não entrou contabilidade a do forms. contabilidade do Forms. Tá? A Não, gente mas está vendo justamente isso. justamente isso. Vai corrigir? Sim, é o que eu falei no Sim, início. tá. A É o gente que eu está falei no fazendo um início, que processo está de fazendo um revisão processo de para não revisão correr risco para de não deixar correr risco de ninguém investir com status errado, com o status errado. Tá bom, obrigada. ok? E fico feliz que seu pai esteja bem. Já te mandei essa resposta no WhatsApp, mas depois aqui. Sim, Bom, sim, graças a Deus. Obrigada. que bom. Sacar Que ele se inchada porque eu não recupere. dormi ainda. Fica tranquila, você vai Fica tranquila, você descansar, vai vocês descansar, descansem vocês e vai dar descansem tudo certo. e vai dar tudo certo. Sim, sim, amém. Obrigada. Por nada. Por nada. Gente, eu acho que alguém levantou a mão e eu abaixei sem querer. Se alguém tinha levantado a mão ainda, abre aí, por favor, o microfone e pode falar, porque eu acabei clicando em abaixar a mãozinha, tá? Senão a gente vai dar sequência. Então vamos lá, vamos pro de hoje, tá? O que está valendo agora. Hoje, a gente está no terceiro encontro, que ainda faz parte do processo de autoconhecimento, ainda está no processo de reconhecimento de habilidades,
E para isso, tá, a gente vai trabalhar com uma ferramenta, né, uma matriz, que é o nome real é esse, mas a gente chama de ferramenta, somente no mundo corporativo se fala muito ferramenta, e talvez alguns de vocês já conheçam, com o nome que eu vou apresentar, ou com o nome traduzido para o português. Quem já conhece, ótimo, vai deslanchar, vai fazer tranquilamente. Quem não conhece, eu vou explicar passo a passo, para a gente entender e que todas e todos possam fazer. Tá? Então, hoje, a gente vai trabalhar com a matriz SWOT, SWOT. Tá? Ou, trazendo para o português, é a matriz FOFA. Né? Então, tem muita gente aí que conhece como matriz FOFA. Ah, você já fez a análise FOFA? Já fez? É uma matriz, tá? Que eu vou colocar aqui na tela daqui a pouquinho. Ela é dividida em 4 partes, 4 quadrantes, onde a gente vai entender melhor as nossas habilidades, as nossas forças, os nossos pontos de melhoria, e tudo que está nos cercando, tá? Mas aqui a gente vai fazer com um olhar pessoal. Tá? Então, de novo, é com o olhar pessoal. Não é, se você já fez algum dia na empresa, não, na empresa que eu fiz a gente fez. Legal, você fez para a empresa. Em geral, você fez para o departamento que você trabalhava, para a empresa de uma forma geral, para um produto específico. Tá? Aqui não. Aqui nós vamos olhar para nós. Então, cada uma que vai fazer é para ter o seu objetivo. E claro que dentro de uma jornada chamada empregabilidade, o objetivo qual é? Empregabilidade. Então assim, Márcio, qual que é o objetivo que eu vou colocar? Emprego. Se não for emprego, pode ser empreender? Também pode, mas é a mesma ideia, é carreira, é profissão, é trabalho, é remuneração, é renda. Mas eu sou muito jovem, ainda estou estudando. Perfeito. É um primeiro passo gigante que você está dando. Você já está olhando para aquilo que você pode fazer ou para aquilo que você deseja fazer. Tudo bem? Então, assim, como que vai funcionar? Eu vou explicar para vocês como que é cada partezinha, tudo direitinho. Assim que eu terminar a explicação, eu vou mostrar para vocês o formulário que vai ficar disponível no GC para vocês fazerem. Tá? É obrigatório fazer no formulário? Não, a gente deixa lá para facilitar. É um documento do Word, tá? do Google Documentos. Agora, mas eu posso fazer em outro formato? Pode, não tem problema nenhum. Tá? E aí, quando eu estiver explicando o modelo, né, mostrando o modelinho e tal, e explicando, a gente vai tirando dúvidas, ou vai aparando ali algumas arestas, vai trazendo alguns detalhes. O que é muito importante? Ficou com dúvida? Assiste de novo a gravação, gente. Tá? Porque, às vezes, tem detalhes, tem coisas que a gente vai falar aqui, que a gente vai comentar aqui, que pode passar. Né? Pode passar desapercebido naquele momento. E aí, na hora que você está fazendo, vai ficar assim, poxa, mas por que tem que fazer isso? Mas como que é isso mesmo? Porque tem alguns cenários que podem se misturar. E eu vou falar sobre eles aqui. E outros cenários, eles podem ser totalmente diferentes, mas você considerar tudo uma coisa só. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem. Né? No próprio GC tem um videozinho, uma animação rápida de 1 minutinho, que também ajuda a esclarecer dúvidas. Então, aproveitem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque amanhã, o encontro de amanhã, é uma mentoria coletiva falando sobre SWOT. Então, assim, quem conseguir, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas quem conseguir preparar, ou pelo menos fazer um rascunho do seu SWOT de hoje para amanhã, já sai na frente. Porque chega amanhã, os mentores vão estar aqui com vocês e vão trazer algumas dicas, algumas orientações, talvez vão ouvir partes do SWOT de cada um, ou de alguns, talvez não dê tempo de ouvir de todos, mas de alguns,
E aí vocês vão conseguindo alimentar mais informações. Ah, Márcio, mas eu não vou conseguir porque hoje vai terminar aqui, eu tenho coisa para fazer, amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro. Não tem problema. Amanhã, durante a mentoria, você vai ouvir mais esclarecimentos, mais detalhamentos dos mentores, mais dicas, mais orientações para você fazer um SWOT maravilhoso para entregar no final de semana. Mesmo porque essa semana só tem uma atividade, que é o SWOT. Então, assim, não tem nem por que deixar para depois. Porque se você conseguir fazer o rascunho hoje, amanhã você já vai ter mais informações e vai conseguir complementá-lo. Se você não conseguir fazer o rascunho hoje e for fazer tudo amanhã, não tem problema nenhum. A hora que você for fazer, você tem a explicação de hoje, as dicas de amanhã e mais tudo o que você puder anotar ali e colocar de informação. Combinado? Podemos seguir? Então, beleza. Vou começar apresentando para vocês a matriz. Como eu disse, a matriz SWOT. Deixa eu só ver se eu consigo colocar de uma forma que fique mais legalzinha, que mais bonitinho para vocês. Vocês tudo, como diz o outro. Legal que essa chambanda fica melhor. Agora vai. Prontinho. Agora vai, eu expandi o máximo possível para quem está no celular conseguir ver, tá, gente? Mas essa mesma imagem vai estar no GC. Então, fiquem tranquilas e tranquilos que vai dar para vocês visualizarem bem. Então, bora lá. O que diz a matriz SWOT? Você vai olhar fatores. Olha bem aqui na parte de cima, tá? Ó, fatores positivos e negativos e fatores internos e externos aqui na lateral. Então, em cima, tem ali, a gente olha quais são os fatores positivos. Fatores positivos são força, que é o S em inglês, oportunidades, que é o O. Do outro lado, a gente coloca aqui como negativo, porque geralmente essa análise não é pessoal, tá? Como eu disse. Então, usa-se a expressão negativa. Mas são pontos ali de atenção, vamos chamar, né? Fatores de atenção. Bianca, é um pouquinho parecido, mas não é exatamente o mesmo, porque aqui tem cenários diferentes para a gente olhar, tá? Mas é bem parecido, sim. Dá para, inclusive, aproveitar coisas que vocês trouxeram na jornada passada. Boa. Quais são os fatores negativos? As fraquezas, as suas fraquezas ou pontos de melhoria, que é o W em inglês, ou as ameaças, que é a letra T em inglês. Se vocês pegarem aqui, F de força, O de oportunidades, F de fraqueza e A de ameaças, fofa. Perfeito? Então, temos a matriz fofa ou SWOT. Parte de cima. Então, agora, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Fatores internos, que é o S e o W. O S e o W, nós estamos falando de você. Então, tudo que está marcado aí como fatores internos, na linha dos fatores internos, são vocês. Ok? Tá claro isso? Então, quando eu falo de forças ou fraquezas, que aqui a gente vai chamar de pontos de melhoria para ser mais bonitinho, tá? Nós estamos falando de nós. Então, aqui eu estou olhando quais são as minhas forças, quais são os meus potenciais, os meus pontos fortes, as minhas habilidades, as minhas competências. Tudo eu vou colocar neste quadradinho do S. Eu estou olhando para mim. Quando eu olho para as minhas fraquezas ou para os pontos de melhoria, né, que é um sinônimo que a gente está usando, eu estou olhando também para mim. Poxa, o que eu não tenho de legal? O
o que de repente as pessoas falam para mim, talvez eu seja teimoso demais, talvez eu não consiga, tenha dificuldade de aprender um segundo idioma, talvez eu não tenha habilidades manuais, percebe? Estou olhando só para mim. Então aqui a gente olha, continua olhando, né, todo o processo que a gente vem fazendo desde a jornada da consciência. Tá? Quando a gente passa para a linha de baixo, a gente está falando de fatores externos. Então vamos lá. A hora que eu mudar a tela aqui e colocar no formuláriozinho de exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Fatores externos. Tudo que não diz respeito a mim. Tudo que está à minha volta e que de alguma forma vai me impactar. Ok? Então vamos dar um exemplo. Quais são as oportunidades que eu, Márcio, tenho sendo educador? Eu posso trabalhar numa escola, posso prestar serviço para uma ONG, como eu faço aqui no Bonde, posso ser palestrante, posso dar aulas particulares, posso oferecer cursos na internet. Tudo isso são oportunidades. Mas dependem só de mim? Não, está aí no mercado. Milhares de pessoas estão fazendo isso. Milhares de outras pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa. Faz sentido? Estamos seguindo legal? Ok? Agora a gente vai para o lado. Quais são as ameaças? Então, vou pegar de novo. Quais são as ameaças para mim, Márcio, enquanto educador? Acabei de falar. Tem milhares de pessoas fazendo isso no mundo. Então, eu tenho uma grande concorrência. O mercado tem muita gente. Aí eu falo assim, poxa, mas eu falei que eu tenho a oportunidade de ser palestrante. Quantos milhares de palestrantes existem falando sobre educação, falando sobre empregabilidade, falando sobre carreira, falando sobre propósito de vida? Um monte. Então, de novo, isso é um problema do Márcio? Não. Eu, Márcio, acredito que eu possa fazer tudo isso. Porém, eu preciso olhar o que o mercado está me oferecendo ou o que o mercado, né, o mundo profissional, está me trazendo como alguns possíveis obstáculos, como alguns possíveis impeditivos ou alguns desafios que eu vou ter que superar. Ficou claro isso para vocês? Ok? Alguém tem alguma dúvida até este ponto? Podemos seguir? Então, beleza. Então, vou deixar na tela aqui mais um minutinho, porque eu sei que algumas pessoas estão anotando. Enquanto isso, eu só vou pegar o outro arquivo para compartilhar aqui para vocês. Se alguém tiver dúvida, é só chamar. Deixa eu pegar aqui para ver. Esse aqui vai dar. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai olhar... Opa, deixa eu ver. Alguém levantou a mão aí? Não. Vanessa, ficou tela preta para você? Provavelmente... peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Eu vou compartilhar o outro arquivo. Vê se aparece aí para você normal agora, Vanessa Mello, por favor. Caso não apareça, eu vou pedir para você sair da chamada e voltar, porque às vezes é uma questão de carregar a tela para você. Legal, legal, vai lá. É para você continuar. Legal. Se não achar.
Você leva lá, coloca em cima da máquina, em cima do tanquinho. Tá vazando o áudio de alguém aí. Tá vazando o áudio de alguém. Prontinho. Então vamos lá, gente. Esse é o documento que eu falei para vocês, tá? Então esse documento vai ficar disponível lá no GC. Se vocês quiserem usá-lo, fiquem à vontade, lembrando que vocês precisam baixar no computador ou no celular para depois editar. Vocês não vão conseguir editar direto e não adianta pedir solicitação para edição, porque a gente não consegue, que ele fica bloqueado, tá? Então, baixou, você preenche. Marcos, quero fazer de outra forma. Legal, quero fazer no Canva, quero fazer num documento que eu vou criar. Ok, sem problema nenhum. Legal, Vanessa, que bom que deu certo. Então, vamos lá. Como é uma análise pessoal, ali onde está escrito análise pessoal na parte de cima, você vai colocar o seu objetivo, que é a empregabilidade da forma como você está buscando, né? Se por um acaso tiver alguém aqui no grupo que fala assim, neste momento eu não estou buscando um emprego ou empreender, ok, mas você pode fazer isso pensando em empregabilidade futura. Ah, então tá, nesse momento eu não vou, porque. Vou dar o exemplo da Carla, tá, gente? Carla, eu só vou te usar como exemplo rapidinho. A Carla teve uma questão aí com o pai, vai acompanhar, de repente ela pode dizer assim: não, agora eu não vou procurar emprego. Eu vou esperar até o começo do ano que vem, para o meu pai se restabelecer e tá tudo certo. Perfeito. Ela vai fazer hoje, com o olhar para frente, e depois ela pode ir remodelando, refazendo, reorganizando as informações. Mas ela já vai fazer agora com o foco na empregabilidade futura. Tá? Então vamos lá. Em cima, o objetivo é arrumar um emprego, passar no concurso público, empreender, tudo o que está relacionado ao seu cenário de profissão, de carreira e de empregabilidade neste momento. Ok? Ou no momento futuro também está ok. Em cima, a gente vai olhar para as habilidades comportamentais. Gente, está aparecendo aí para vocês? Para mim, sumiu da tela. Sumiu, né? Então, peraí. Sumiu. Peraí que eu vou voltar. Meu computador tá doidão, gente. Se ele sobreviver pelo menos até o final do encontro, eu já estou feliz. Vamos lá. Ai, senhor, viu? Vou fazer o negócio funcionar.
Pessoal, só mais um minutinho que o Márcio já está entrando aqui novamente. Voltei, gente. Vocês ficaram com saudade de mim? Espero que sim, fala a verdade. Concorda comigo para eu ficar feliz. Acha, obrigado. Vamos lá, gente. Então vamos trabalhar em cima da imagem que a Sasha está compartilhando aqui com vocês. Espero que meu computador não me derrube novamente, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá. Em cima, objetivo, análise pessoal com o objetivo de empregabilidade. Então, vou pegar um exemplo qualquer, tá, gente? De novo, vamos trabalhar como cabeleireiro, como barbeiro. Então, beleza. Se você vai atuar com beleza, né, com a área da beleza, quais são os seus pontos fortes? O que você tem de positivo? Eu já sei, eu me comunico bem, então consigo conversar bem com as pessoas. Vai me ajudar como cabeleireiro, como barbeiro? Poxa, vai, porque se você ficar mudo, provavelmente não vai dar muito certo, as pessoas não vão gostar de você, né? Imagina cabeleireiro que não faz fofoca, que não conta, não fala da novela. Imagina o barbeiro que não fala do jogo de futebol, da polêmica do dia. Tá? Então, preciso ter uma boa comunicação. Então, pontos fortes. Tenho boa comunicação. Que outro ponto forte você tem? Eu já sei fazer alguns penteados, alguns cortes. Opa, já tenho uma habilidade técnica. Tenho uma habilidade comportamental, que é a comunicação, e tenho uma habilidade técnica. Legal. Que mais você tem? Eu conheço muita gente, eu tenho uma boa rede de contatos. Opa, legal, isso é positivo. Percebe? Aqui eu estou elencando, lógico, eu vou dar só alguns exemplos, tá? Mas aqui eu estou mostrando. Então, nesse primeiro quadradinho dos pontos fortes, eu vou escrever tudo aquilo que eu tenho de bom. E, gente, é para colocar muita coisa. Tá? É para escrever muita coisa. Tudo que você tem de habilidades comportamentais e de habilidades técnicas. Eu já fiz um curso de cabeleireiro rápido, já fiz um curso de corte específico, já fiz um curso de escova, já fiz um curso de química. Perfeito, de tintura de cabelo. Olha, quanta coisa você tem de positivo ali? Você tem, você já aprendeu, você já fez. Isso já é seu, já está com... Ok? Fala, Tatiana, vai lá. Márcio, se a gente tiver no processo de fazer o curso, ele conta também como os pontos fortes? Por exemplo, a gente está fazendo o curso do Bold, ele contaria como um ponto forte também ou não? Não, o curso em si não. Por quê? No Bold, o que você está fazendo no Bold? Aí sim é ponto forte. Eu desenvolvi mais a minha comunicação. Eu desenvolvi mais a minha habilidade de paciência, de resiliência, de inteligência emocional. Não, eu usei o Bold como um exemplo, mas, por exemplo, um curso de tecnologia, um curso de corte entraria como um ponto forte. Se você já estiver praticando, sim. Se você Ótimo. estiver estudando, não. Por quê? Ok. Porque ainda você não tem essa habilidade. Ok, obrigada. Porém, mas aí, Tati, tem um ponto, tá? Você pode colocar ali como algo que você já está desenvolvendo. Então já começa a entrar no ponto forte. Massa. Ok? Obrigada. Nada. Então, gente, ponto forte é tudo aquilo que vai te impulsionar para o seu objetivo. Fechamos os pontos fortes. Aqui não precisa ser curso, não. Pode ser
coisas que você está fazendo. De repente, assim, quer ver um ponto forte que você pode colocar ali? Desculpa, um ponto forte não. Algo que você pode estar fazendo que é um ponto forte. Estou desenvolvendo um trabalho voluntário na área que eu quero trabalhar. Poxa, você está ganhando um monte de habilidade. Né? Eu tive há 3 turmas atrás. Não, 3 não, peraí. Foi 2023, há 2 anos atrás. Há 4 ou 5 turmas atrás. Teve uma participante aqui, que inclusive eu a conhecia fora do bonde, tá? Ela fazia um serviço voluntário, um trabalho voluntário, na igreja que ela participava, lá na congregação, na igreja que ela participava. E aí o que ela começou a fazer? Ela começou a ajudar na parte administrativa da igreja. Então, ajudar com questão de contas, questão de recebimentos. Tudo isso são habilidades que ela desenvolveu. Tanto que depois ela foi trabalhar como assistente administrativo numa clínica. Porque ela aprendeu a lidar com aquela... Então, o trabalho voluntário dela gerou habilidades que fizeram, que impulsionaram, que deram um norte para ela conseguir o emprego. Tá? Eu vi que... Deixa eu só ver aqui que a Nicole perguntou. Ni, você... Aula de natação, de vôlei... Ok, tudo isso são habilidades que você tem. Perfeito. Tá? Agora, como a gente tem um objetivo específico, a gente precisa entender essas habilidades da natação, do vôlei, essas habilidades esportivas vão te impulsionar de alguma forma para o seu objetivo profissional? Se a resposta for sim, bora colocar. Pode pôr tudo aí. Se a resposta for e talvez não, aí você precisa dar um passo atrás e buscar outras habilidades que você tenha ou outros pontos fortes que você tenha. Como eu já falei para vocês, eu sou formado em educação física. Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu tive a oportunidade de fazer escolinha de esportes, na comunidade ali onde eu vivia. Tal. Então, quando eu fui me tornar um professor de educação física, eu já tinha algumas habilidades da época de criança. Pontos fortes. Né? Tanto que eu acabei me especializando na parte aquática, de natação, hidroginástica. Por quê? Porque desde criança eu fiz natação porque eu tinha bronquite. Então, o fato de eu já saber nadar me facilitou a me direcionar na minha carreira como professor de educação física. Tá? Nicole, respondi sua pergunta? Coloca aí no chat se eu conseguir responder, por favor. Tá? Vamos para o segundo quadro. O lado direito ainda na parte de cima. Quais são os meus pontos de melhoria, minhas fraquezas? Pensando no meu objetivo de ser cabeleireiro ou ser barbeiro, o que eu tenho de ponto fraco? E aí eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que vocês vão dar risada, né, gente? Mas é algo que parece óbvio, mas como eu digo, o óbvio precisa ser dito, tá? Eu quero ser barbeiro, eu quero ser cabeleireira. O único ponto fraco que eu tenho é que eu não tenho coordenação motora. Gente, pelo amor de Deus. Imagina você cortando o cabelo da pessoa assim. Qual que é o novo corte? Ondulado. Vai fazer 6 de ondinhas. Gente, morreu. Vai morrer de fome. Ou vai cortar a orelha da pessoa. Já pensou que legal? Ai, nossa, esse corte ficou lindo, só não sei onde foi parar a minha orelha. Então, desculpa, eu cortei junto. Percebe? É um ponto fraquíssimo. Então, peraí, você vai ter que melhorar isso. Você vai ter que treinar muito. Então, quando a gente fala, né, caminho de rato, é isso mesmo, Bruno. O que a gente precisa pensar? O que me atrapalha? Então, eu dei um exemplo aqui bem besta, né, vamos dizer assim, mas que é verdade. De repente, te faltam habilidades comportamentais ou técnicas para exercer aquilo que você está querendo. Só que você continua achando que está tudo certo. Será que está tudo certo? Aqui é o momento da pergunta de, assim, será que eu estou seguindo pelo melhor caminho?
A matriz SWOT aqui, ela tá dando na nossa cara para dizer o seguinte: será que realmente eu já desenvolvi o que eu preciso? Será que eu ainda posso melhorar em alguma coisa? Será que eu posso buscar outro tipo de preparação, outro tipo de exercício, outro tipo de curso, ou qualquer outra coisa que me leve a outro patamar, que me leve, né? Vou pegar um exemplo simples, que eu acredito que tenha acontecido com a maioria de vocês, né? Que isso geralmente acontece. Se você fizesse a matriz SWOT, essa mesma matriz SWOT, há 6 meses atrás, sem ter nem conhecido o Bold, sem ter passado por nada aqui no Bold, você teria os mesmos pontos fortes que você tem hoje para colocar ali? Provavelmente alguns dos pontos fortes que vão estar aqui, eles estariam do outro lado, sabe como? Como fraquezas. Ah, eu tenho dificuldade de me comunicar. Ah, eu tenho dificuldade em gerir conflitos. Ah, eu tenho dificuldade de me expor. Ia estar tudo no ponto de fraqueza. Então, sim, vocês já fizeram um passo de evolução. Vocês já deram um passo adiante. Agora, será que já zerou? Só de estar no Bold zerou tudo? Não, tem muita coisa aí para melhorar. Tem muita coisa para ajustar. Eu vou dar de novo, vou trazer um exemplo meu. Trazer um exemplo pessoal. E vocês talvez alguns não acreditem, mas é sério. Vocês me conhecem já há pelo menos 3 meses, ok? Durante esse período, muitos de vocês já trouxeram aí alguns depoimentos, algumas falas super legais, e eu fico muito feliz. Mas se eu tivesse que fazer a matriz SWOT hoje, pensando em ser educador, ser palestrante, ser treinador, né, atuar no que eu atuo já, sabe o que eu poderia colocar aqui no ponto de fraqueza? Ou num ponto ali de melhoria? Falar muito. E é. E algumas pessoas falam assim, imagina, Márcio. Porque em alguns momentos eu acabo levando muitas informações ou de forma muito rápida que atrapalha as pessoas, atrapalha o raciocínio. Por isso que muitas vezes aqui eu estou falando com vocês, e não sei se vocês já perceberam, mas eu faço algumas pausas. E aí eu vou lá e pergunto, tá tudo bem? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Precisa voltar? Ficou claro? É um exercício que eu faço quase que diariamente por esse ponto, que é um ponto de melhoria. Vocês, com certeza, em algum momento na vida de vocês, já tiveram um professor que entrou na sala de aula, da hora que ele entrou, da hora que ele saiu, só ele falou, e vocês pararam e falaram assim, não entendi nada do que ele falou. É um ponto de melhoria, porque talvez seja uma falha de comunicação. Então percebe como a gente precisa olhar para si e muitas vezes parar e falar assim, preciso falar sobre isso. Preciso reconhecer esse ponto de melhoria, esse ponto de fraqueza. Faz sentido, pessoas? Tudo bem até aqui? Então, a parte de cima que está em tons de azul, nós estamos falando interno. Meu, o que é meu? O que está comigo? O que faz parte de mim ou o que falta em mim? Adorei o golfinho, viu, Pedro? Eu acho que foi uma alusão à preferência cerebral que a gente fez na semana passada, né, Pedro Henrique? Ele colocou até um fundo de golfinho, gente. Olha, Pedro, ó, vou fazer coraçãozinho para você, tá bom? Meu rei. Adoro. Aí a gente vai olhar a parte de baixo. Sasha, você consegue subir só um pouquinho a tela?
só para aparecer um pouquinho mais. Opa, valeu. Ótimo. Obrigado, Sasha. Agora, vamos lá, ó. Pensando em mercado de trabalho e carreira, e aqui mercado de trabalho entendam também a parte de empregabilidade, de empreendedorismo, por favor. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Agora a gente está olhando só para fora. Eu já olhei para mim. Já coloquei, já despejei tudo que tinha lá. Agora eu vou olhar como que eu vou me inserir ou quais são os desafios para que eu possa me inserir no mercado de trabalho, no mercado profissional, na vida profissional. Quais são as oportunidades? E aí vamos lá. Hoje, quais são as oportunidades para a cabeleireira ou para o barbeiro? Ah, pode logo de cara empreender. Tem um monte de gente que monta salão, tem um monte de gente que monta barbearia. Ótimo. Uma oportunidade é empreender? É empreender. Ponto. Já tem uma oportunidade. Qual outra oportunidade? Ah, posso virar um influencer, posso começar a fazer uns cortes ali e vender meu serviço pela internet e depois eu vou lá e corto o cabelo da pessoa e vou ganhando dinheiro com isso. Pode, é uma oportunidade. Posso trabalhar numa barbearia, posso trabalhar num salão de cabeleireiro do bairro. É outra oportunidade. Posso trabalhar no salão de cabeleireiro ou na barbearia do shopping. Ou de um bairro mais chique. Opa, outra oportunidade. Posso prestar serviço para as marcas que fazem produtos para cabelo. Não sei se vocês sabem, mas existem profissionais que trabalham. Eu tenho um amigo que faz isso. Quer dizer, faz não, minto. Fez isso por um tempo. Ele trabalhava para uma marca chamada Mega, que faz secadores, tesouras e que vende esse tipo de produto. Ele ia lá e fazia, ele ganhava para fazer demonstração usando os produtos que a empresa produzia. É uma oportunidade. Percebe que só aqui eu trouxe 5, 6 oportunidades? Tudo isso são oportunidades. Fazer divulgação de marcas e produtos. Legal, Patrícia. Exatamente. Posso ser divulgador. Perfeito. Todas essas são oportunidades. Ponto. Olhei para o mercado e falei, nossa, olha quanta coisa que eu posso fazer, olha quanta portinha eu posso abrir. Ok? Aí eu vou para o lado direito, ali na parte de baixo, onde está até de amarelinho. Quais são as ameaças que o próprio mercado me oferece? Talvez a primeira ameaça, que é muito comum, a concorrência. Muita gente fazendo a mesma coisa. Bom, eu pensei em empreender. Mas só onde eu moro, no raio de 1 quilômetro onde eu moro, tem 39 salões de cabeleireiro e barbearia. Eita, será que empreender nessa região vai valer a pena? Não, pode ser uma ameaça. Porque se tem 39 salões, talvez esses 39 não dê nem conta de atender todo mundo que está ali. A pessoa tem que fazer rodízio, né? Os mesmos clientes têm que fazer rodízio. Cada dia, cada vez ele vai em um. Então, pode ser uma primeira ameaça. Ah, sabe o que é uma outra ameaça? Hoje tem uns modelos de corte, de penteados, diferentes, que eu não sei fazer. É uma ameaça. Só que aí, olha só, agora vem o pulo do gato, gente. Entendam isso. A ameaça é a exigência do mercado por novos cortes de cabelo, por novos formatos de fazer o trabalho. Essa é a ameaça. Porque o mercado, o público, está procurando isso. Só que se eu identifiquei que essa é uma ameaça porque eu não tenho essa habilidade, vira o que mais? Também vira um ponto fraco. Também vira uma fraqueza. Então, muitas vezes foi o que eu falei. A partir de uma ameaça, eu posso descobrir que eu preciso me desenvolver mais.
Deu para entender essa parte? Ficou claro isso para vocês? Então, assim, você sabia que era uma ameaça para você? Não, você não sabia. Porque você não tinha olhado para isso. Ai, não, agora o corte, a gente faz um corte com linha de pesca. Nossa, mas como faz? Ah, não, existe uma técnica agora que é cortar com linha de pesca que, assim, tá famosíssimo. Todos os salões de cabeleireiro chique fazem. Você sabe cortar com linha de pesca? Não, não sei nem como usa a linha de pesca. Opa, é uma ameaça e é uma fraqueza. Que você vai ter que aprender ou você vai ter que conviver com isso. Você nunca vai ser a pessoa que vai cortar com linha de pesca. Acabou. Percebe? Lógico. Exemplo absurdo, né, gente? Ridículo. Mas é para vocês entenderem a partir do exemplo ridículo mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente não olha para esse caminho. Né? Que mais que a gente pode trazer aqui? Vou falar uma coisa básica, assim, né? Que no mundo corporativo, principalmente, acontece muito. Saber um segundo idioma. Inglês, espanhol, francês, chinês. Ou melhor, a pergunta é ao contrário. Não saber um segundo idioma. Para vocês, é uma ameaça ou é um ponto de melhoria, uma fraqueza? Coloca aí no chat. É uma ameaça ou é um ponto de melhoria? Ameaça, ameaça, ponto de melhoria, os dois, uma fraqueza. Neste caso, os dois. De novo, é uma habilidade que você não desenvolveu, é uma técnica que você não tem, mas que é exigida pelo mercado, é exigida pela empresa. Então, vira os dois. Percebe? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. O que é só uma ameaça ou o que não. Pode ser os dois. Porque olha só, se você já tiver o inglês, isso garante que você esteja contratado? Não. Percebe? Então você pode ter como ponto forte já o inglês, ele já deixou de ser uma ameaça, ele já deixou de ser uma fraqueza, mas ainda assim não é a garantia de você estar contratado. Então, por este motivo, é que a gente precisa fazer essa análise mais criteriosa. Né? Assim como, quer ver um outro exemplo? Pessoal que vai trabalhar na área bancária. Né? Que existem duas formações, e aí, se eu estiver falando alguma besteira, me desculpem, porque eu conheço muito superficialmente, mas tem CPA 10 e CPA 20. São formações para trabalhar com investimentos, com mercado financeiro, com área financeira de banco. Se você não faz, você não vai trabalhar. Então não adianta você falar assim, nossa, eu tenho todas as habilidades possíveis, mas só não tenho esse curso. Bom, você só não tem o que precisa para trabalhar, então acabou. Agora, seria um ponto fraco? Não. Ele entra na ameaça. Por quê? Porque é só uma exigência do mercado. Porque talvez você já tenha todo o conhecimento que precisa. Mas como você não tem este certificado, este curso, você não pode trabalhar. Então, neste caso, a gente pode considerar que é só uma ameaça. E claro que você precisa resolver isso. Você vai precisar fazer o curso para poder atuar. Ok? Ó, a Manuela até colocou aqui um detalhe maior sobre a questão de bancos e cooperativas. É exatamente isso. Tá? Então, assim, quando vocês estiverem fazendo, o que eu peço para vocês é para terem esse olhar mais criterioso, né? Do que é ameaça real, do que é só um ponto de melhoria que você vai resolver. Né? Então, quando eu disse assim, eu quero ser cabeleireiro, eu quero ser barbeiro e não tenho uma coordenação motora boa. É uma ameaça ou um ponto de melhoria?
é só um ponto de melhoria, porque o mercado ele nem vai perguntar se você tem boa coordenação. Isso já é intrínseco, precisa ter. Se você não tiver, você não pode trabalhar. Né? Então, é esse olhar que eu quero que vocês prestem muita atenção, que vocês busquem compreender, para que sim, vocês consigam efetivamente ter ter a amplitude, tá, gente? É muito olhar, assim, um olhar gigante. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para os 4 quadrantes, tá? Então, olhou para forças, olhou para as fraquezas, olhou para as oportunidades, olhou para as ameaças, e vão fazer, e aí fica como sugestão, não é atividade, gente, por favor. Depois vocês ficam desesperados lá, quebrando cabeça. Fica como sugestão, que a gente só vai liberar amanhã, depois da mentoria, tá? Um plano de ação. Tá? Um modelo de plano de ação. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas quem quiser fazer, é legal. Eu sugiro que faça. Por quê? Não precisa nem entregar, tá, gente? Ele não é um entregável. Não é uma atividade para entregar da jornada. Mas por que é interessante? Porque aí você vai pegar todos os seus pontos de fraqueza, né, os pontos de melhoria, todas as ameaças e talvez até alguns pontos de oportunidades e vai colocar nesse plano de ação como que você vai fazer, ou quais são as metas, quais são os passos, quais são os próximos passos para você alcançar. E às vezes, alguns vão ser de longo prazo. Né? Então, por exemplo, a gente pega aí meninos e meninas que estão ainda no ensino médio, né, finalizando o ensino médio. Pô, não vou trabalhar nos próximos 2 anos porque eu ainda estou em curso. Ótimo! Então, nos próximos 2 anos, você vai se preparar. Mas, para isso, você não precisa ficar parado. Talvez você pode começar a fazer um curso do segundo idioma, você pode começar a fazer cursos rápidos e gratuitos da área que você pretende trabalhar no futuro. Então, percebe que a gente consegue já ir traçando algumas metas e alguns objetivos? Mas, para isso, a gente precisa ter esse carinha aqui preenchido. Né? A gente precisa ter a análise SWOT feita, essa análise pessoal pronta. Tá? Porque, senão, fica muito subjetivo, fica muito, desculpa a expressão, né, mas fica muito jogado. Você fala assim, eu acho que eu preciso, talvez eu precise, pode ser que um dia, mas o que você precisa hoje? Né? Quais são as suas necessidades de hoje, efetivamente? Ou dos próximos meses? Ou para daqui a pouco? Ou para se preparar para um processo seletivo, caso você já esteja aí buscando emprego? E isso também é importante, e aí a gente vai parar o compartilhamento, que aí eu vejo vocês mais amplamente. O que é importante, né? O que é legal aqui? Quando a gente faz análise SWOT, para além dessa análise pessoal que parece meio abstrata, né? Para que eu estou fazendo isso? Quem está passando por processo seletivo, quem está se candidatando para vagas, a análise SWOT é fantástica. Por quê? Porque você vai ter muitas informações sobre você que você vai responder lá na hora da entrevista. Quando a pessoa fala assim, quais são os seus pontos fortes? Você vai falar assim, peraí, tem esse. Claro, você vai selecionar os melhores. Aquilo que está relacionado com a vaga, aquilo que está relacionado com a oportunidade. Né? Mas você vai ter o que falar. Né? Não vai cair naquele ponto. Eu já vi milhares de pessoas fazerem. É difícil falar de pontos fortes, né? É difícil falar da gente. Não pode ser difícil, não, gente. Não pode ser difícil. Porque se você não sabe falar de você, quem vai saber? Eu sei uma pessoa que sabe. A Sasha. Não, brincadeira, gente. É mentira, era só para vocês darem risada e aliviar um pouquinho a tensão aqui. A Sasha gosta da fofoca, que ela vai saber falar da vida de tudo vocês, viu? O tempo inteiro.
Mas brincadeiras à parte, a ideia é essa. Eu preciso saber falar de mim. Olha lá, e ela confirma, vocês viram, né? Ela acabou de colocar aqui no chat, gente. Eu quis defendê-la, não deu, ela se entregou. Então, é verdade, ela vai falar da vida de vocês, viu, gente? Vocês ficam lá, quando vocês forem para uma entrevista, fala assim, espera um pouquinho que eu vou ligar para a Sasha, ela já fala de mim, ela me apresenta para você, tá bom? Então, assim, gente, o que eu quero trazer aqui, e o encontro de hoje ele acaba sendo até um encontro mais rápido, mas ele é importante, porque dá para vocês refletirem muito sobre vocês. Né? Muitas vezes, quando a gente faz uma análise SWOT, tá? E aí eu vou falar no âmbito empresarial, tá? Só para trazer um paralelo. Sabe que momento a gente faz análise SWOT na empresa? Sabe aquele momento que está dando tudo errado? A equipe está brigando, ninguém conversa direito com ninguém, os resultados não estão acontecendo. Tá? É nesse momento que você chega lá e fala assim, vamos fazer uma análise SWOT? Vem cá. Junta todos os coleguinhas aqui e vamos falar. O que a gente tem de bom nessa equipe? Ah, tem isso, 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 tem isso. E aí chove. Aí você fala assim, legal, agora o que a gente tem de ruim na equipe? Na maior parte das vezes, quando está todo mundo junto, ninguém quer falar. Aí você fala assim, gente, é hora de vocês colocarem para fora. Abre o coração. Tem análise SWOT que demora 1 hora só falando de coisa ruim. Algumas são relevantes, outras não. Mas qual que é o ponto mais importante aqui? É fazer aquelas pessoas, aquele time, aquela equipe, olhar para si. Em geral, a maioria das vezes que eu já fiz isso em empresas, sabe qual é um dos principais problemas? Tanto no ponto de melhoria quanto na ameaça? A comunicação. A comunicação do líder para os colaboradores, a comunicação entre os colaboradores, a comunicação muitas vezes violenta, não assertiva, falta de escuta ativa. E aí o que a gente faz? Pega a galera e fala assim, então vamos começar a fazer uns exercícios? Vamos fazer... Aí, sabe aquelas brincadeiras que eu fiz com vocês aqui? De comunicação não violenta? Que vocês ficaram lá interpretando o amigo 1, o amigo 2, o amigo 3, o filho, a mãe, o pai. Você pega isso e coloca para eles. Fala assim, vamos fazer esse exercício? Vem aqui, faz isso. Gente, o que vocês acharam? Nossa, que horrível. Então, é assim que vocês estão trabalhando. É assim que vocês estão se tratando. Vocês acreditam mesmo que em algum momento vai funcionar? Aí fica aquele silêncio fúnebre, né? Parece que está no velório, ninguém nem se olha, baixa todo mundo a cabeça. É isso mesmo. Pronto. Você já começou a resolver o problema. Agora, precisou o quê? Parar e fazer essa análise. Parar e olhar para o problema. Olhar para aquilo que está faltando. Olhar para aquilo que não está acontecendo. E por que eu estou falando isso nesse momento? Porque eu sei que vocês, né, dentro desse grupo, são quase 150 pessoas, tem muita gente buscando um novo emprego, buscando uma nova oportunidade de trabalho, buscando um novo passo. Vocês já falaram isso várias vezes, tanto aqui quanto no grupo. Né? E aí, em alguns momentos, eu vejo vocês conversando, não só o grupo de vocês, mas os outros grupos que a gente tem aqui, de estudantes, falando, poxa, mas eu não consigo, muitas vezes eu não consigo nem avançar da primeira etapa, eu não consigo, meu currículo não avança. Talvez, está faltando dar uma ajustadinha na sua forma de comunicar em todos os sentidos, inclusive no currículo. Na hora que você preenche as informações lá na GUP, não sei, hoje eu não sei mais os nomes que tem, mas no próprio vagas.com, em todos esses lugares.
Porque muitas vezes você deixou de olhar para suas habilidades, deixou de olhar para aquilo que você está fazendo, deixou de colocar informações relevantes de cursos que você já fez, de cursos que você está fazendo, que tudo isso, na análise SWOT, você vai enxergar. Então, que nem quando a Nicole me perguntou, acho que não foi só a Nicole, mas vocês perguntaram, né? Mas e os cursos? Como que eu coloco? Legal, se você já está fazendo um curso que já está desenvolvendo, você já está tendo uma vivência, já está tendo um crescimento, ótimo, coloca como oportunidade, como ponto forte. Só que não adianta você só colocar o curso. Você tem que saber dizer o que aquele curso está agregando para você. O que ele está fazendo sentido. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta agora há pouco. Há 6 meses atrás, sem ter passado pelo Bold, você teria os mesmos pontos fortes? Vocês disseram, na grande maioria, não. Perfeito. Agora, a outra pergunta que eu faço é, qual a diferença de lá para cá? O que vocês desenvolveram desde que chegaram no Bold? Com essa trajetória. Vocês precisam saber, não sou eu. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, o Cauã desenvolveu A, B, C. A Patrícia, X, Y, Z. Não. É você saber falar. É você dizer, eu desenvolvi melhor comunicação, eu desenvolvi um senso de coletividade, um trabalho em equipe. Opa, perfeito. Já começar a trazer essa informação, já começar a colocar isso. Agora, a grande pergunta é, na entrevista que você foi fazer, você falou sobre isso? Muitas vezes a pessoa fala assim, você sabe que eu não lembrei? Então, assim, se você não lembrou de algo que foi positivo para você, que está sendo relevante para você, e que está te elevando, te engrandecendo, poxa, então nós temos um problema sério. Né? E, de novo, não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma plataforma de emprego. Né? Mas, de novo, talvez a plataforma de emprego não seja tão responsável por você não avançar nos processos seletivos. Talvez o recrutador não seja tão responsável por você não avançar no processo seletivo. Ou para você talvez não conseguir empreender da forma que você achou que ia conseguir, que você estava empreendendo. Percebe? São esses olhares. Então, o encontro de hoje, a ideia é essa. E não é de forma alguma dizer para vocês que vocês estão errados, dizer para vocês que vocês não sabem fazer. Não, pelo contrário. Se vocês chegaram até aqui, dia 1 de outubro de 2025, é porque vocês têm condições de fazer. É porque vocês estão aptas e aptos a fazer. Vocês têm essa competência. Vocês só precisam, talvez, exercitar um pouquinho mais. E o meu papel nesse momento do dia de hoje é fazer isso. Galera, vamos botar na prática? Vamos vivenciar essa experiência? Vamos fazer a coisa acontecer de verdade? Mas não é na minha vida, é na vida de vocês. Ok? Belezinha? Então eu vou passar para o Elton, que já está aguardando um pouquinho, eu vou passar para a Bruna, e aí a gente já vai encaminhando para a parte final. Eu vou só retomar as informações que eu falei lá no início, que algumas pessoas chegaram depois, e a gente vai encerrando. Vamos lá, Elton, um minutinho para você. Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Elton, aqui de Fortaleza, no Ceará. O professor falando de novas habilidades, eu, por curiosidade, também sou formado em logística, mas nunca atuei na área. Tem uma multinacional aqui perto da minha casa, que é japonesa. Essa parte de tecnologia, medidores, né? Não vou citar o nome pela questão de ética. Eu abri um perfil de uma vaga que eu fiquei um pouco curioso. Essa vaga era para comprador pleno. Está com quase 3 anos. E o que tinha na vaga, Márcio, grupo, rapaz, era uma exigência grande. O japonês é exigente, viu? Eu até admiro eles. Tinha muitas coisas, além de uma pós, além de falar inglês fluente, vocês vão se assustar agora, tinha que falar japonês fluente. Eu digo, meu Deus, japonês aqui no Ceará,
só tem na universidade estadual, de sábado. Então, a gente sempre tem que tentar, pessoal, fazer o diferencial. Fica a minha dica aqui para os mais novos, para mim também, que tenho 38 anos, tem gente com a minha idade ou mais. Só o inglês hoje ainda tá pouco, até me arrependo de ter parado. Tá falando com a minha esposa, eu sei o básico. Até me arrependo, porque cada vez mais, tu chegou a esse nível aqui, eu e vocês, né? Chegamos num nível melhor. Cada vez mais a gente tem que se prolongar e se capacitar, porque tá cada vez mais difícil. Ainda mais para quem quer esse cargo comercial, gestão, que o salário é maior. Imagina aí, Márcio, um comprador pleno, o cara tem que falar inglês fluente, japonês, gente. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? É isso que eu tinha para falar. É verdade, legal, Elton, obrigado por compartilhar. Gente, vamos lá. O que o Elton trouxe aqui é bem importante, porque a gente precisa estar atento. De novo, lembra que a gente falou das ameaças? Talvez uma das ameaças seja, poxa, para eu trabalhar numa empresa japonesa, uma empresa oriental, eu vou precisar aprender a língua deles. Né? E isso não acontece, tá, Elton? Não acontece só com empresa japonesa, não. Empresa chinesa exige que você fale em mandarim. E aí tem uma explicação para isso. Por mais que nos surpreenda, por mais que nos impacte, tem uma explicação. Imagina você como um comprador ou como uma área comercial, alguém da área comercial, que vai lidar com pessoas, né, do outro país, da sede, que é na China, que é no Japão, que é na Tailândia, que falam outros idiomas, como você vai se comunicar? A China é um país que pouco fala inglês, por conta do seu regime. E, de novo, aqui a gente não está para ficar fazendo juízo de valor. Então, assim, a gente precisa entender. Né? Isso é uma grande ameaça para mim, porque eu não consigo, não vou aprender. Perfeito. Então, você já olhou na análise SWOT que, para você, a exigência do idioma japonês, ou do idioma chinês, ou de um outro idioma, é uma ameaça. Você tem dois caminhos. Ou você vai cursar para tentar ingressar, ou você vai falar, bom, aqui eu não vou procurar outra empresa, vou procurar outro caminho. E está tudo certo. Né? Por isso que a gente também precisa olhar para isso, e eu pego o gancho do que o Elton falou, que é, legal, você pode querer trabalhar como gerente pleno, como gerente sênior, comercial, mas aonde você vai trabalhar? Quais as oportunidades? Aí volta lá do outro lado. Quais as oportunidades que o mercado oferece? Perto da casa dele tem a empresa lá japonesa, mas ele já sabe que não vai rolar porque ele não fala japonês. Mas será que não tem outras empresas um pouquinho mais longe, em outros lugares que ele pode chegar que seja realmente uma oportunidade? Pode. Então ele vai para esse outro caminho. E aí pronto, é escolha. Eu vou fazer meu plano de ação para trabalhar na empresa X ao invés da empresa Y. Tá tudo certo. Ok? Vamos lá, Bruna. Com você. Bruna, primeiro eu fiquei curiosíssimo que eu vi que você estava fazendo alguma coisa. Eu já fiquei com vontade, não sei o que você vai fazer, vai ter que me mandar por Sedex, de algum jeito. Se vira, porque eu estou morrendo de fome e eu tenho certeza que era comida. Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, sim, eu estava fazendo pão e fazendo pé de moleque para comer com chimarrão e eu não vi que a câmera estava ligada. Mas eu estava prestando atenção na aula. Não, eu sei, você até participou, mas eu vi que você estava enrolando a massa. Eu falei, gente, que maldade é isso? Eu estou aqui morrendo de fome. Eu falei no início, meu computador deu tilt, e não deu para comer, não deu nem para tomar um copinho de leite, e a pessoa está lá fazendo comida, fazendo... Olha, vou lembrar... Não, eu mando, Márcio, passa o endereço depois que eu mando para você. Tá bom. Vai lá, Bruno. Então, Márcio, eu percebi ali que você fez um comentário, claro que possivelmente mais para frente a gente vai estar falando, né, mais sobre currículo e tudo mais, mas eu achei ali uma questão bem importante e que eu já me bati muito, tive muita dúvida em relação a isso. O que acontece, né? Eu fiz a minha primeira formação em engenharia
E daí, quando eu entrei dentro da empresa, que foi o meu primeiro emprego, né, após formada, eu fiz algumas pós-graduações. Eu fiz 3 pós-graduações, porque no decorrer ali dentro da empresa, eu fui subindo de cargo e daí eu fui fazendo as pós-graduações mesmo, mais para ter uma noção, né, da área, porque eram áreas novas, que não haviam pessoas para me treinar, né? E daí o que acontece nessa questão ali que você falou, né, para colocar? Hoje eu estou fazendo migração de área, estou fazendo um curso técnico na área, assim, para melhorar essa questão ali de raciocínio, para ter um melhor desenvolvimento na área, né? Para, que nem diz você, já é um caminho ali para a gente estar saindo na frente, né? Isso. Só que aonde chega a minha dúvida em relação a isso? Eu fui chamada para uma entrevista até agora, desde quando eu fiz meu intercâmbio, saí da empresa, enfim. E eu acho, na verdade, acho não, tenho certeza que eu estou pecando no meu currículo. Porque o que acontece? Aí, como eu tenho bastante pós-graduação, me formei também em matemática, né? Porque eu gosto mesmo, por hobby. No meu currículo, eu colocaria todas essas informações. Será que às vezes não é todas essas informações que está me atrapalhando de alguma forma? Porque daí o recrutador possivelmente vai olhar e vai falar, meu Deus, mas essa menina está perdida. Só que, como eu comentei, as pós eu fiz lá na época por conta do meu antigo trabalho, sabe? Vamos lá. Vocês vão ter uma oficina de currículo com a Ariane Santana do Vagas.com. Tá? Semana que vem, acho que se não for semana que vem, é na próxima. Então, vocês vão ter, eu prometi lá atrás, e vai acontecer, confirmei com ela, inclusive, essa semana já, então vai ser bem legal. Pode ser, tá? Pode ser. E aí, qual que é a dica? Para cada vaga que você vai se candidatar, ou que você vai preencher lá uma plataforma, procura direcionar o seu currículo. Né? O que eu quero dizer com direcionar? Não é falar mentira, não é inventar nada. Mas, por exemplo, no seu caso, Bruna, você falou, eu fiz a pós lá, uma especialização que foi na época que eu trabalhava, num emprego e tal, e que, de repente, para este emprego atual não tem a menor relevância. Mas os cursos que você está fazendo agora tem. Ressalta o curso. Porque a pós, apesar de ela ser um título, ela pode não estar te trazendo, agregando em nada. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma pós-graduação que eu fiz, que na verdade o título é de pós-graduação, mas eu não fiz por conta do título, eu fiz porque eu queria conhecer em constelação sistêmica, ou algumas pessoas conhecem como constelação familiar. Né? Só que eu fiz no sentido de entender a parte de como aplicar na parte empresarial. Eu tenho esse título, eu tenho essa pós, nunca atuei. Eu aproveitei os conceitos e nunca atuei. Muitas vezes eu nem coloco no currículo. Quando as pessoas me perguntam e a gente está conversando sobre alguma coisa, eu posso até comentar, mas muitas vezes eu não coloco no currículo. Se eu não me engano, nem no meu LinkedIn tem. Tá? Justamente por isso, porque às vezes pode dar uma impressão errônea. Tá? E a gente precisa levar em consideração que do outro lado, né, da tela ou do outro lado da mesa, tem um ser humano que também pode ser que não entenda a informação ou interprete a informação do jeito dele, que não é o nosso. E aí a comunicação pode ficar truncada, distorcida, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, Bruna, pode ser que tenha essa referência, talvez coisas que você também colocou no seu currículo que não tem muito direcionamento para a área que você quer atuar, tá? Isso vocês precisam fazer. Né? Por exemplo, e de novo, eu estou me usando como exemplo, gente, não é por soberba não, tá? Mas é só para, de repente, tentar ajudá-los. Hoje eu trabalho como educador, né? De uma vida inteira eu trabalho como educador, como professor, mas também faço consultoria para empresas, consultorias pessoais, né? Já até falei aqui para vocês, muitas vezes eu tenho profissionais que me procuram, por exemplo, para reestruturar currículo, para reestruturar LinkedIn,
são trabalhos que eu faço à parte, né, do que a gente trabalha aqui no Bold. Dou treinamentos, dou palestras. Só que se eu tiver que direcionar, por exemplo, se eu for fazer um trabalho de consultoria para uma empresa, eu preciso apresentar para eles tudo o que eu faço que sirva para a empresa. Não adianta eu dizer para eles assim, eu faço um projeto no Bold que é maravilhoso. Ele vai falar assim, tá, mas aqui não é o projeto igual do Bold, não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma pesquisa de clima organizacional. Você sabe fazer? Percebe que se eu não direcionar, ele não vai me contratar. Ele vai falar, perfeito, você é um excelente educador, já entendi isso. Mas você sabe fazer uma pesquisa de clima? Você sabe avaliar como está o clima da minha empresa? Você vai me ajudar nisso? Se você não vai me ajudar nisso, muito obrigado. Então, eu preciso também direcionar. É para a empresa? Então eu vou apresentar isso. É para uma escola? Então eu vou apresentar outra coisa. É para uma palestra? Peraí, eu vou entender qual é o público para eu também falar na linguagem daquele público. Então, quando a gente faz currículo, lógico, dependendo da sua experiência, dependendo da sua trajetória, o mesmo currículo você vai usar a vida inteira. E, de repente, você vai seguir uma linha única. E está tudo certo. Mas, em outros momentos, não. Você pode começar de um lugar, vai para outro, pula para cá, desce para lá. Opa, preciso mudar um pouquinho, preciso fazer de forma diferente. Então, assim, é totalmente comum pessoas que têm longas trajetórias profissionais, ou pessoas que tiveram transições profissionais, né, transições de carreira, ter mais de um currículo. É totalmente comum isso acontecer. Então, lógico, a essência que fala sobre você, a essência que fala sobre as suas habilidades pessoais, comportamentais, ela vai permanecer igual. Mas os seus aprendizados, não. Há um ano atrás, eu fiz esse processo de consultoria pessoal para um executivo que ele trabalhava aqui, eu nem sei se ele continua trabalhando, para ser sincero, mas ele trabalhava na Sabesp, aqui em São Paulo, né, que é a Companhia de Saneamento Básico, que até o ano passado, o ano retrasado, era estatal, né, era do governo, e foi privatizada agora. Quando ele percebeu esse movimento de privatização, o que ele fez? Ele me procurou e falou, Márcio, preciso fazer um currículo, porque eu não sei se eu vou ter meu emprego. Com essas mudanças, pode ser que eu perca o emprego. Vamos fazer? Falei, vamos. O que a gente fez? O LinkedIn dele, eu fiz um mix de duas áreas que ele atua. Por quê? Porque além de ser um executivo dessa companhia de saneamento básico e abastecimento de água de São Paulo, ele também é professor universitário. Então, ele tem um currículo como professor universitário, e aí a gente fez um currículo com todas as nuances de cursos, de palestras, de congressos, de pesquisa que ele fez, de toda a vida acadêmica dele, e acrescentei a experiência que ele tem como executivo nessa empresa. Para a empresa, eu fiz exatamente o contrário. A gente ressaltou tudo o que ele faz e o que ele sabe fazer como gestor, como executivo na empresa, e a gente só agregou uma parte dizendo que ele também é um profissional da área da educação, do ensino superior e da área de pesquisa. Por quê? Se ele vai para a educação, ele precisa apresentar todas as habilidades técnicas de um educador e de um pesquisador. Se ele vai para a área do corporativo, da empresa, ele precisa apresentar as habilidades de resultado de entrega para a empresa. Ser pesquisador talvez não vai fazer muita diferença. Faz sentido? Ficou claro isso para vocês? Agora, como que ele chegou nisso? A partir de uma análise pessoal, a partir de uma análise SWOT, porque senão ele não ia saber identificar o que é um, o que é outro, porque ele é uma pessoa só. Só que neste caso a gente desmembrou um pouquinho. Beleza, pessoas? Então, bora tirar foto. Bora tirar foto para a gente ir encerrando. Lembrando que a atividade
já deve estar disponível para vocês. Se não tiver, vai ficar disponível já já. Tá? Só tem esta atividade. Então, de novo, lembre-se, só temos uma atividade essa semana, que é a análise pessoal SWOT. Tá? Para amanhã, vocês vão ter uma mentoria sobre a análise SWOT. Quem conseguir fazer já um rascunho, uma primeira inscriçãozinha ali, um descritivo da análise SWOT é legal, porque já pode trazer isso amanhã para a mentoria. Quem não conseguir fazer, não tem problema, pega as dicas amanhã dos mentores e depois faz a sua análise SWOT. Perfeito? Vamos para a foto. Bora lá, sorriso bem inteligente agora. Bora, bora. No 3. Vamos lá. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem, vou fazer mais uma, que abriram algumas câmeras a mais agora. Bora lá. Opa, mais gente, mais gente, mais gente. Vamos, vamos, vamos. Deixa só subir um balãozinho aqui. Cauã, boa noite. Fica bem. Deixa só... Agora sim, vamos lá. Sorrisão. Boa, galerinha. Fiquem bem. Bom descanso. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso a todos. Obrigado.